A morte de Rosa Luxemburgo tornou-se o divisor de águas entre duas eras na Alemanha e tornou-se o ponto sem retorno para a esquerda alemã. Todos os que haviam derivado para os comunistas, devido a um amargo desapontamento com o Partido Socialista, ficaram ainda mais desapontados com o rápido declínio moral e desintegração política do Partido Comunista. E, no entanto, sentiam que o retorno às fileiras dos socialistas significaria a aprovação do assassinato de Rosa. Essas reações pessoais, que raramente são admitidas em público, constituem as pequenas peças do mosaico que obtêm seu lugar no imenso quebra-cabeça da história. No caso de Rosa Luxemburgo, fazem parte da lenda que logo rodeou seu nome. As lendas possuem uma verdade própria, mas o Sr. Netzel está inteiramente certo e não dá praticamente nenhuma atenção ao mito rosa. Sua tarefa bastante difícil era de recuperá-la para a vida histórica. Logo após sua morte, quando toda a esquerda já havia decidido que ela sempre estivera equivocada, entre aspas, entre parênteses, um caso realmente perdido, fecha aspas, como George Lichten, o último dessa longa lista, afirmou em Encounter, fecha parêntese, ocorreu uma curiosa alteração em sua reputação. Foram publicados 2 pequenos volumes com suas cartas, e estas, inteiramente pessoais e com uma beleza simples, comovedoramente humana e muitas vezes poética, foram suficientes para destruir a imagem propagandística de sanguinária rosa vermelha, entre aspas, pelo menos em todos os círculos que não eram os mais obstinadamente antissemitas e reacionários. Entretanto, o que então cresceu foi uma outra lenda, a imagem sentimentalizada da observadora de pássaros e amante de flores, uma mulher de quem os carcereiros se despediam com lágrimas nos olhos ao deixar a prisão, como se não pudessem continuar a existir sem se entreterem com essa estranha prisioneira que insistira em tratá-los como seres humanos. Netzel não menciona esse episódio, a mim transmitido em confiança quando criança e posteriormente confirmado por Ruth Rosenfeld, seu amigo, Kurt Rosenfeld, seu amigo e advogado, que afirmava ter testemunhado a cena. Provavelmente é verdade, e seus traços ligeiramente embaraçosos são, de certa forma, compensados pela sobrevivência de um outro episódio, esse mencionado por Netzel. Em 1907, ela e sua amiga Clara Zetkin, mais tarde a grande decana, entre aspas, do comunismo alemão, saíram para um passeio, perderam a hora e chegaram atrasadas a um encontro marcado com Auguste Bebel, que temia que se tivessem perdido. Rosa então propôs seu epitáfio, entre aspas, aqui jazem os 2 últimos homens da social-democracia alemã, fecha aspas. 7 anos depois, em fevereiro de 1914, ela teve a oportunidade de provar a verdade dessa brincadeira mordaz. No magnífico discurso aos juízes do Tribunal Criminal, que a indiciara por, entre aspas, incitar, fecha aspas, as massas à desobediência civil em caso de guerra. Entre parênteses, aliás, nada mal que a mulher que, entre aspas, sempre estava errada, fecha aspas, enfrentasse um julgamento sob essa acusação 5 meses antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, coisa que pouca gente séria julgaria possível. Fecha parêntese. Com bom senso, o Sr. Netzel reproduziu o discurso em sua íntegra. Sua, entre aspas, virilidade, fecha aspas, não tem paralelo na história do socialismo alemão. Passaram-se mais alguns anos e mais algumas catástrofes até que a lenda se convertesse num símbolo nostálgico dos bons velhos tempos do movimento, quando as esperanças eram verdes, a revolução rondava a esquina e, mais importante, a fé nas capacidades das massas e na integridade moral da liderança socialista ou comunista ainda estava intacta. É representativo não só da pessoa de Rosa Luxemburgo, mas também das qualidades dessa geração mais antiga da esquerda. O fato de que a lenda, vaga, confusa, imprecisa em quase todos os detalhes,
se difundisse por todo o mundo e ressuscitasse com o surgimento de cada, entre aspas, nova esquerda. Fecha aspas. Mas, ao lado dessa imagem glamorizada, sobreviveram também os velhos clichês da, entre aspas, mulher briguenta, fecha aspas, uma romântica que não era nem realista, nem científica. É verdade que sempre estava fora do passo. E cujas obras, principalmente seu grande livro sobre o imperialismo, Acumulação do Capital, em 1913, só receberam indiferença. Cada movimento da nova esquerda, ao chegar seu momento de se transformar na velha esquerda, geralmente quando seus membros alcançavam os 40 anos de idade, prontamente enterrava seu antigo entusiasmo por Rosa Luxemburgo junto com os sonhos de juventude. E, como geralmente não tinham se dado ao trabalho de ler, quanto mais de entender o que ela dissera, achavam mais fácil dispensá-la, com todo o filisteísmo condescendente de seu status recém-adquirido. O luxemburguismo, entre aspas, inventado postumamente pelos mercenários do partido por razões polêmicas, nunca sequer alcançou a honra de ser denunciado como, entre aspas, traição. Era tratado como uma doença infantil inofensiva. Do que Rosa Luxemburgo falou ou escreveu, nada sobreviveu, exceto sua crítica surpreendentemente acurada à política bolchevique durante os estágios iniciais da Revolução Russa, e isso apenas porque aqueles para quem entre aspas, Deus falhara, podiam utilizá-la como uma arma conveniente, ainda que totalmente inadequada, contra Stalin. Entre aspas e entre parênteses, há algo de indecente no uso do nome e dos escritos de Rosa como um míssil de Guerra Fria, fecha aspas, observou-se o resenhista do livro de Netchell em Times Library Supplement, fecha parênteses. Seus novos admiradores tinham tanta coisa em comum com ela quanto seus detratores. Seu senso altamente desenvolvido quanto às diferenças teóricas e seu julgamento infalível sobre as pessoas, seus gostos e desgostos pessoais, impediram-na de reunir Lenin e Stalin indiscriminadamente sob quaisquer circunstâncias. À parte o fato de nunca ter sido uma, entre aspas, crente, nunca ter usado a política como substituta da religião e ter tido cuidado, como nota o Sr. Nettle, de não atacar a religião quando se opunha à igreja. Em suma, embora, entre aspas, a revolução fosse para ela tão próxima e real como para Lenin, fecha aspas, não a colocava como um artigo de fé, como tampouco o marxismo. Lenin foi, basicamente, um homem de ação e entraria na política de qualquer forma, mas ela, que, segundo sua autoavaliação, meio a sério, meio a brincadeira, nascera, entre aspas, para cuidar dos gansos, fecha aspas, poderia igualmente ter se enterrado na botânica e zoologia, ou em história e economia, ou em matemática, se as circunstâncias do mundo não tivessem ferido seu senso de justiça e liberdade. Isso, evidentemente, significa admitir que ela não era uma marxista ortodoxa e, de fato, tão pouco ortodoxa que até se pode perguntar se afinal era marxista. Netchell afirma corretamente que, para ela, Marx não era senão, entre aspas, o melhor intérprete da realidade entre todos eles, fecha aspas, e revela sua falta de compromisso pessoal, o fato de poder escrever, entre aspas, tenho agora horror ao tão elogiado primeiro volume do Capital de Marx, devido aos seus elaborados ornamentos rococós à la Hegel, fecha aspas, em uma carta a Hans Diefenbach, 8 de março de 1917, Zurique, 1950. Segundo seu ponto de vista, o mais importante, mais ainda do que a própria revolução, era a realidade, em todos os seus aspectos medonhos e maravilhosos. Sua não-ortodoxia era inocente e não polêmica.
entre aspas, recomendava aos seus amigos que lessem Marx pela, entre aspas, ousadia de seus pensamentos, a recusa em assumir qualquer coisa como assentada, fecha aspas, mais do que pelo valor de suas conclusões. Os erros dele, 3 pontinhos, eram autoevidentes, 3 pontinhos. Foi por isso que ela nunca se deu ao trabalho de se empenhar numa longa crítica, fecha aspas. Nas palavras de Nietzsche. Tudo isso fica mais evidente em A Acumulação do Capital, que Franz Mehring foi o único suficientemente despreconceituoso para considerar como uma, entre aspas, realização verdadeiramente magnífica e fascinante, sem igual desde a morte de Marx, fecha aspas. A tese central dessa, abre aspas, curiosa obra de gênio, fecha aspas, é bastante simples. Como o capitalismo ainda não manifestava quaisquer sinais de colapso sob o peso de suas contradições econômicas, entre aspas, ela começou a buscar uma causa externa para explicar a continuidade de sua existência e crescimento. Encontrou-a na chamada teoria do terceiro homem, isso é, o fato de que o processo de crescimento não era simplesmente a consequência de leis inatas que regulavam a produção capitalista, mas da existência persistente de setores pré-capitalistas no campo, capturadas e trazidas pelo, entre aspas, capitalismo para dentro da sua esfera de influência. Uma vez que esse processo se estendera por todo o território nacional, os capitalistas eram obrigados a buscar outras partes do mundo, as regiões pré-capitalistas, para atraí-las para o processo de acumulação do capital, que, por assim dizer, se alimentava de tudo que encontrava fora de si. Em outras palavras, a, entre aspas, acumulação original do capital, fecha aspas, de Marx, não era, como o pecado original, um acontecimento isolado, uma proeza única da expropriação realizada pela burguesia nascente, desencadeando um processo de acumulação que então seguiria, entre aspas, com férrea necessidade, fecha aspas, sua própria lei intrínseca, até o colapso final. Pelo contrário, a expropriação tinha de se repetir reiteradamente para manter o sistema em movimento. Sua própria. Portanto, o capitalismo não era um sistema fechado que gerava suas próprias contradições e trazia, entre aspas, em seu bojo a revolução, fecha aspas. Alimentava-se dos fatores externos e seu colapso automático só poderia ocorrer, automático em itálico, só poderia ocorrer, se é que chegaria a isso, quando toda a superfície da Terra fosse conquistada e devorada. Lenin rapidamente notou que essa análise, quaisquer que fossem seus méritos ou defeitos, era essencialmente não marxista. Contradizia os próprios fundamentos da dialética marxista e hegeliana, que sustentava que toda a tese deve criar sua própria antítese. A sociedade burguesa cria o proletariado, de modo que o movimento de todo o processo se mantém ligado ao fator inicial que o desencadeou. Lenin observou que, do ponto de vista da dialética materialista, tomar um copo de água. Entre aspas, sua tese de que a reprodução ampliada do capital era impossível dentro de uma economia fechada e precisava devorar as economias para inclusive funcionar, era um erro fundamental. Fecha aspas, seriam as palavras de Lenin. O único problema é que aquilo que constituía um erro na teoria marxiana abstrata correspondia a uma análise eminentemente fiel das coisas tal como realmente eram. Sua cuidadosa, entre aspas, análise da tortura dos negros na África do Sul, fecha aspas, também era nitidamente, entre aspas, não marxista, fecha aspas, mas quem hoje negaria sua pertinência num livro sobre o imperialismo? Item 2. Historicamente, a maior e mais original realização de Nietzsche é a descoberta do, entre aspas, grupo de iguais,
fecha aspas, judaico-polonês, e a ligação íntima, permanente e cuidadosamente oculta de Rosa Luxemburgo com o partido polonês que dele surgiu. Com efeito, essa é uma fonte altamente significativa e totalmente negligenciada, não das revoluções, mas do espírito revolucionário no século XX. Esse meio, que mesmo nos anos 20 perdera qualquer relevância pública, agora desapareceu por completo. Seu núcleo consistia em judeus assimilados, oriundos de famílias de classe média com formação cultural alemã. Rosa Luxemburgo conhecia Goethe e Maurice de cor, e seu gosto literário era impecável, muito superior ao de seus amigos alemães. Fecha parêntese. Formação política russa e padrões morais de vida pública e privada exclusivamente seus. Esses judeus, minoria extremamente reduzida no Oriente e percentagem ainda menor de judeus assimilados no Ocidente, permaneciam fora de todos os escalões sociais, judaicos ou não judaicos, não possuindo, portanto, nenhum tipo de preconceito convencional, e desenvolveram, nesse isolamento realmente esplêndido, seu próprio código de honra, que, a seguir, atraiu uma série de não-judeus, entre os quais Julian Marklevski e Felix Dzerzhinsky, que posteriormente se uniram aos bolcheviques. Foi precisamente devido a esses antecedentes únicos que Lenin indicou Dzerzhinsky como o primeiro responsável pela Tcheca, pessoa que, segundo esperava, nenhum poder poderia corromper. Não pedira para ficar encarregado do Departamento de Educação e Assistência à Infância. Nécio acentua com razão as excelentes relações de Rosa Luxemburgo com sua família, pais, irmãos, irmã e sobrinha, dos quais nenhum jamais mostrou a mínima inclinação pelas ideias socialistas ou atividades revolucionárias, mas que fizeram tudo o que puderam por ela, como teve de se esconder da polícia ou esteve na prisão. Quando teve de se esconder da polícia ou esteve na prisão. O ponto é digno de nota, pois nos dá um relance desse antecedente familiar judaico único, sem o qual o surgimento do código ético do grupo de iguais se tornaria praticamente incompreensível. O secreto denominador comum entre aqueles que sempre se trataram como iguais e dificilmente a outros era a experiência essencialmente simples de um mundo de infância, cujos pressupostos eram o respeito mútuo e a confiança incondicional, uma humanidade universal e um desprezo autêntico e quase ingênuo por todas as distinções sociais e éticas. O que os membros do grupo de iguais tinham em comum só se pode chamar de gosto moral, tão diferente dos, entre aspas, princípios morais. Deviam a autenticidade de sua moralidade ao fato de terem crescido num mundo que não estava desarticulado. Isso lhes proporcionou uma, entre aspas, rara autoconfiança, fecha aspas, tão perturbadora para um mundo a que então chegaram e tão amargamente ressentida como arrogância e presunção. Foi esse meio, e jamais o Partido Alemão, que sempre se manteve como o lar de Rosa Luxemburgo. O lar era, até certo ponto, móvel e, visto ser predominantemente judaico, não coincidia com nenhuma pátria, entre aspas. Evidentemente, é muito sugestivo que o SDK, PIL, Social Democracia do Reino da Polônia e Lituânia, antes chamado SDPK, Social Democracia do Reino da Polônia, o partido desse grupo, predominantemente judaico, tenha se originado a partir de uma cisão do Partido Socialista Polonês, o PPS, devido à posição desse último a favor da independência polonesa. Piłsudski, o ditador fascista da Polônia após a Primeira Guerra Mundial, foi seu produto mais famoso e bem-sucedido, e que após a cisão, os membros do grupo se tornaram defensores ardorosos de um internacionalismo muitas vezes doutrinário. É ainda mais
sugestivo que a questão nacional seja o único tema onde se pode acusar Rosa Luxemburgo de autoilusão e pouca disposição de encarar a realidade. É inegável que isso tem alguma relação com seu judaísmo, embora seja, é claro, entre aspas, lamentavelmente absurdo descobrir em seu antinacionalismo, entre aspas, uma qualidade particularmente judaica. O Sr. Netzel, embora não oculte nada, é antes cuidadoso em evitar a, entre aspas, questão judaica. E em vista do nível geralmente baixo dos debates sobre esse tema, só se pode louvar sua decisão. Infelizmente, sua compreensível aversão ao assunto tornou-o cego aos poucos fatos relevantes neste terreno, o que é muito lamentável, pois esses fatos, ainda que de natureza simples e elementar, também escaparam à mente de Rosa Luxemburgo, tão alerta e sensível em outros aspectos. O primeiro deles corresponde àquilo que apenas Nietzsche, ao que sei, foi o único a indicar, a saber, que a posição e as funções do povo judaico na Europa destinaram-nos a se converter nos, entre aspas, bons europeus par excellence. As classes médias judaicas de Paris e Londres, Berlim e Viena, Varsóvia e Moscou não eram de fato nem cosmopolitas nem internacionalistas, embora os intelectuais entre eles assim se julgassem. Eram europeus, coisa que não se podia dizer a respeito de nenhum outro grupo. E não era uma questão de convicção, era um fato objetivo. Em outras palavras, enquanto a autoilusão dos judeus assimilados geralmente consistia na crença errônea de que eram tão alemães quanto os alemães, tão franceses como os franceses, a autoilusão dos judeus intelectuais consistia em pensar que não tinham pátria, entre aspas, pois sua pátria de fato era a Europa. Há, em segundo lugar, o fato de que pelo menos a inteligência da Europa Oriental era poliglota. A própria Rosa Luxemburgo falava fluentemente polonês, russo, alemão e francês, e conhecia muito bem inglês e italiano. Nunca entenderam absolutamente a importância das barreiras linguísticas e por que o lema "a pátria da classe operária é o movimento socialista", entre aspas, seria tão desastrosamente equivocado exatamente para as classes trabalhadoras. Realmente é um tanto inquietante que a própria Rosa Luxemburgo, com seu agudo senso de realidade e rigorosa evitação de clichês, não tivesse ouvido, itálico, o que, no lema, soava errado de princípio. Uma pátria, afinal, é, acima de tudo, uma, entre aspas, terra. Uma organização não é um país, nem sequer metaforicamente. Há, na verdade, uma implacável justiça na transformação posterior para o tema, entre aspas, a pátria da classe operária é a Rússia soviética, fecha aspas. A Rússia, pelo menos, era uma terra que, por fim, ao internacionalismo utópico, que pôs fim ao internacionalismo utópico dessa geração. Poderiam-se acrescentar outros fatos semelhantes, e ainda assim seria difícil afirmar que Rosa Luxemburgo estava inteiramente equivocada a respeito da questão nacional. Afinal, o que contribuiu mais para o declínio catastrófico da Europa, além do insano nacionalismo que acompanhou o declínio do Estado-nação na era do imperialismo? Aqueles que Nietzsche chamou de, entre aspas, bons europeus, fecha aspas, uma minúscula minoria, mesmo entre os judeus, podiam ter sido os únicos a pressentir as consequências desastrosas que se seguiram, ainda que fossem incapazes de avaliar corretamente a imensa força do sentimento nacionalista num corpo político decadente. Depois eu continuo daqui a pouco. Eu li da página 37 até 45. Eu estaria no item 3.
Para vocês terem uma ideia, são 4 itens. Ficariam faltando 3 e 4. Eu volto.